Boa noite. Agora sim, peço mais uma vez desculpas na era da tecnologia e ainda acontece esses traquejos. Bom, sejam bem-vindos à Naveg. Meu nome é Juliana Rocha. Eu sou coordenadora dessa comunidade de transformação digital na saúde para profissionais da saúde como você, que quer tornar a tecnologia uma aliada. Então, hoje a gente inicia mais um episódio da websérie Navegação na Prática. E assim como semana passada que a gente recebeu a Rebeca e a Marlise para falar sobre a implantação de um programa de navegação, hoje a gente vai conversar com a Tayana Saraiva e a Juliana Teodoro. Vale lembrar que essa discussão aconteceu lá no Grand Round da Jornada Naveg. Aconteceu no dia 9 de julho. E está disponível no YouTube. Se você quiser recapitular, foi um debate de altíssimo nível com as enfermeiras que vieram compartilhar aqui hoje os desafios da implementação e do envolvimento da equipe multi. Mas antes da gente conversar, eu faço 2 convites a vocês. Primeiro, venha fazer parte da Naveg. Essa comunidade é de vocês, para vocês. Então, inscrevam-se em todos os nossos canais, no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, pois é aqui que a gente fomenta essa troca de experiência. Aliás, como eu sempre falo, teoria a gente consegue acessar, mas a prática é aí que está o grande pulo do gato. Então, esse espaço a gente promove essa troca. E o segundo convite é para você que está acompanhando esses debates e gostaria de compartilhar a sua experiência, o seu projeto, a sua iniciativa, mande um e-mail para a gente ou um direct lá no Instagram ou no LinkedIn e a gente vai ouvir e vai ceder esse espaço para vocês. Então, agora vamos ao que interessa. Convido, então, a Tayana e a Juliana. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Ju. Tá, o seu microfone está mutado. Pronto. Boa noite. Agora foi. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês e podendo falar um pouquinho sobre navegação de pacientes, esse tema tão importante, tão relevante para nós no meio da saúde. Também boa noite. Também quero agradecer pelo convite. É um prazer enorme poder discutir com pessoas de referência como a Thay, a Ju, que tem trazido bastante temas envolvendo a questão da tecnologia e para uma área que é tão importante como a nossa da navegação, né? Pois é, meninas, é um prazer mesmo tê-las aqui. Como linha, né, da última segunda-feira, a gente trouxe a Rebeca e a Marlise para falarem um pouquinho sobre início de um programa de navegação. Parece, muito se fala, mas as pessoas estão achando que parece um tabu, né? Que difícil que é, mas não é. Tem pessoas, aliás, a Naveg traz vocês para mostrar que é possível, né? E elas abordaram muito que é preciso ter um perfil específico para o enfermeiro navegador e também é necessário fazer um mapeamento qual é a instituição, a realidade da sua instituição para você implementar. Isso faz sentido para vocês também, na realidade de vocês? Faz total sentido. Na verdade, não existe uma receita de bolo de como se fazer navegação e de quem são os profissionais que são aptos a fazer a navegação. Eu sempre parto do pressuposto que para existir navegação tem que existir a essência na instituição de se fazer a melhor prática assistencial para o paciente, com o melhor cuidado e com esse paciente no centro desse cuidado. Como vai se fazer isso, em que tamanho, em que proporção, daí a gente depende de algumas coisas, né? Ter conhecimento do nosso público, ter conhecimento do nosso serviço, né, para ver o que a gente pode se propor a fazer, o que vai se ter de receita agregada a isso, do que a gente vai ter de investimento com isso, mas o primeiro passo é se conhecer.
sim, conhecer a instituição, né, conhecer os processos, mas conhecer um pouquinho também da realidade no cenário da onde a gente atua, né, porque sozinho não se faz navegação de paciente. Eu só complementando o que a Thay falou, acho que é exatamente isso. Acho que você conhecer o perfil da sua instituição, quais são as portas de entrada, como que é a atuação de cada equipe, desenhar quais são as patologias mais frequentes e por onde você quer começar a navegação, eu acho que isso faz com que você tenha mais força para iniciar um programa, né? Porque a gente sabe que no início é sempre mais difícil, até que você consiga mostrar indicadores, quais são os resultados. Hoje, talvez um pouco mais fácil, porque a gente tem falado cada vez mais de navegação e tem tido cada vez mais estudos mostrando a importância da navegação. Mas a gente sabe que até que a gente consiga chegar num ponto de estruturação, a gente vai precisar mostrar como vai ser os indicadores, os retornos financeiros, qualidade técnica, percebido, o impacto que a navegação tem em todos esses indicadores. Então, é importante que você esteja bem estruturado, conhecendo qual que é a linha que você vai começar, qual que é o perfil do paciente, qual que é o perfil da equipe, quais são as possibilidades. O perfil da equipe é também importante, né? Meninas, vocês falaram tudo resumidamente. Não tem receita de bolo, mas dá para começar seguindo esses passos que vocês compartilharam, né? Existem diversos desafios, eu acredito, e vocês não vai ser diferente, mas a gente tem aí um cenário hoje, como estimativa aí pelo INCA, para o triênio de 2020 e 2022, que aponta que vai ter mais 625 mil novos casos de câncer, né? Então, como a atenção assistencial, ela é importante, e a gente começa esse movimento hoje, né? Um novo modelo para atender, para ter o paciente no centro, né? Mas por que é tão importante envolver a equipe multi nessa jornada dos pacientes oncológicos? Fica para qualquer uma aí, vocês, que é um bate-papo. Eu acho que... Pode falar, Ju. O paciente oncológico ele é um paciente extremamente complexo, né? E você não consegue garantir uma assistência de qualidade com um único profissional, sendo acompanhado só pelo médico, só pelo enfermeiro, só pelo nutricionista. Eu acho que mais do que ser multidisciplinar é ser interdisciplinar. Eu acho que você tem que ter essa equipe tendo uma comunicação entre ela para que você consiga garantir a segurança desse paciente em todas as fases do tratamento. Não existe como você tratar de forma isolada e esperar bons resultados desse tratamento. Complementando, eu acho que se toda a equipe onde tu trabalha, a gente fala em equipe multiprofissional, né, mas se todo o serviço não acredita e não conhece, não existe navegação, né, tem que ser desde quem dá entrada no cadastro desse paciente, quando ele chega no serviço, tem que saber que existe esse serviço, ele tem que estar, de certa forma, envolvido, né, nesse processo. É o administrativo, e daí, conforme a realidade da instituição, tem clínicas muito, muito pequenas, que o oncologista é o dono da clínica, e é ele, como médico, mais um enfermeiro, um farmacêutico, e acabou a grande equipe. Mas se essas 3 pessoas estão alinhadas, existe a navegação. Se é uma empresa gigantesca, com 5.000 funcionários, e que tem processos definidos, mas que não acreditam na navegação, ou que não conhecem, não vai acontecer a navegação. Né? Tu vai ficar girando, então, assim, não é o tamanho ou a proporção ao investimento, e sim o comprometimento e o conhecimento de todos envolvidos, né, na importância da navegação, de quais são as etapas, por que é importante receber um paciente, agendar ele logo, de ter a comunicação, o retorno, o que isso traz de benefício, né? Então, a equipe multi,
importante, principalmente nesses serviços maiores, para que haja essa transferência de cuidado no momento preciso de um assistente social. Eu vou direcionar para assistente social, ou para terapeuta ocupacional, ou para nutricionista, para o psicólogo, né, para pastoral. Aqui no serviço nós temos serviço de pastoral também, para dar apoio espiritual, né, para os pacientes. Então, dependendo do que tu tem de estrutura, tu tem que fazer com que isso funcione, independente do número de profissionais que tu tem. As pessoas que neste serviço estão, elas têm que estar em rede, né, interligadas e conectadas para que o serviço, para que a navegação, ela efetivamente aconteça. Eu acho que o que a Thay falou é perfeito. Eu acho que independe do tamanho da estrutura da instituição, sabe? E eu acho que se você conhece, né, a sua instituição, até onde o seu braço pode ir, você consegue fazer com que essa navegação aconteça, independente do número de profissionais que você tem acesso. Porque muitas vezes, quando você já começa a ter esse olhar para o paciente desde o início do tratamento, você conhece qual que é a rede de apoio que ele tem, quais que vão ser as suas parcerias no momento que for necessário fazer a transição de cuidados do paciente. Talvez eu não tenha uma fisioterapia para fazer esse segmento ambulatorial, mas eu conheço quais são os serviços onde eu tenho fisioterapeutas especialistas em oncologia e que eu sei que vai garantir um tratamento adequado para o paciente. Então, eu acho que é isso, é ter um olhar além do que a minha instituição tem disponível e conseguir fazer esse contato, né, com todas as possíveis parcerias e os profissionais que precisam fazer segmento com esse paciente. E Ju e Thay, vocês que já implementaram e já passaram exatamente nessa fase, por isso que vocês estão aqui como referências, né? Como é que dissipar, né? Como é que realmente falar para todo mundo na instituição sobre esse envolvimento, sobre até, eu acredito que vocês devam encarar também educação, como vocês falam, o que é navegação. Então, como é que, se uma pessoa está aqui assistindo a gente hoje, como é que ela consegue fazer isso, né? Ela precisa da gestão, ela pode começar no seu departamento, como é que faz esse approach com todos os outros departamentos? Eu vejo muito os enfermeiros sedentos pela navegação. A gente vê em eventos já no mínimo nos últimos 6 anos, todos os eventos grandes de oncologia, principalmente, se fala em navegação. Mas, às vezes, a limitação está justamente nisso, né, Ju? São iniciativas individualizadas e fragmentadas que os enfermeiros têm de querer melhorar os seus processos, mas, às vezes, sem o apoio, seja de uma microequipe num serviço muito pequeno, ou em instituições maiores, onde a alta direção, né, a gerência, a diretoria de enfermagem, a superintendência, cada instituição tem o seu nome, que esteja envolvido, engajado e que acreditem, né, nos resultados e no potencial da navegação, a gente não consegue ir muito longe. A gente faz iniciativas individualizadas. Eu atendo um paciente, eu navego, a equipe, né? É uma pessoa ali fazendo tudo pelo paciente, está navegando, está acompanhando o paciente durante essa jornada, mas sem uma estrutura. Enquanto a instituição não acredita, o serviço não acredita nisso e se investe, não só financeiramente, porque nem sempre é esse o investimento, mas em capacitar, em alinhar, em organizar todo o processo, a gente não consegue evoluir. E daí isso vai em investimento de tecnologia também para poder ter todo esse acompanhamento, esse mapeamento, né, e todas essas áreas interligadas, precisa ter uma boa comunicação, né, e hoje em dia a gente sabe que essa comunicação se dá através de ferramentas de comunicação que se interligue, né, isso tudo. Então, eu entendo que o enfermeiro por si só navega seus pacientes de forma isolada. O acompanhamento, eu ligo, quero saber como é que tá, eu dou as orientações, mas para crescer, para se profissionalizar e para que esteja uma estrutura robusta que ajude nos processos, a gente precisa, sim, do apoio da alta direção, né, chame como quiser, do chefe,
né, do diretor, a gente precisa, sim, ter essa retaguarda para poder fazer o sistema acontecer. É fundamental. Você, Ju? Concordo plenamente com a Thay. Eu acho que quando a gente tem um serviço, né, que estrutura um programa de transplante sem ter esse olhar do suporte da gestão, eu vejo que a gente tem 2 grandes problemas. O primeiro é que, normalmente, quando você escolhe um profissional, né, para ser navegador, ele é um profissional que tem já uma experiência naquela área, que já tem uma expertise, que é um profissional diferenciado. E aí, se você não tem o apoio da gestão, esse profissional, com o tempo, ele acaba se desgastando, ficando desmotivado, porque chega em um determinado momento que ele não consegue crescer, não consegue desenvolver atividades pensando na segurança daquele paciente, e ele se sente cada vez mais limitado. E eu acho que um outro problema também, quando a gente não tem esse apoio da gestão e esse processo bem desenhado, é que a instituição começa a responsabilizar o navegador por papéis que não é o papel do navegador. Então, muitas vezes, como exemplo, ele é responsável para dar orientação para o paciente no sentido de agendamentos, mas às vezes a instituição acaba responsabilizando aquele profissional para ficar fazendo agendamento no lugar de um administrativo, por exemplo. E aí você tem um profissional extremamente especializado dispondo de horas de trabalho para algo que não é função dele, quando ele poderia ter um olhar muito mais clínico, dar um suporte direto para o paciente. Então, eu acho que esse apoio da gestão e essa educação da instituição como um todo é fundamental. A gestão tem que estar sempre incentivando para que facilite esse caminho, né? Isso está bem claro. Agora, já que vocês tocaram no assunto, Thay, principalmente de tecnologia, e acredito que a comunicação já seja bem desafiadora, como é que vocês trabalham essa comunicação com o compartilhamento de informação dos pacientes com a equipe multi, para que ela, né, esteja inteirada, atualizada? É o enfermeiro navegador que tem esse papel, né? Então, como é que faz essa comunicação fluir? Vou eu de novo. Vai, Thay. Na verdade, a comunicação... Nós, dentro do meu serviço, nós temos várias modalidades de navegação. Isso é importante que as pessoas entendam. Eu não navego todos os pacientes. E das linhas de cuidado que a gente navega, tem modelos diferentes de navegação, para o que é importante para aquele indivíduo que está fazendo determinado tratamento. A navegação do paciente de transplante de medula óssea é um tipo de navegação. A navegação do paciente de mama é outro. Do paciente de adenocarcinoma de reto é outra. Paciente de cabeça e pescoço é outra. E assim sucessivamente. Todos os tratamentos, eles são distintos. Eu preciso ter claro quais são, né, qual que é a linha de cuidado daquele paciente e aonde vão ser as áreas que eu vou precisar linkar. E para isso a gente precisa ter... bem claro para as pessoas, para os membros dessa equipe, desses grupos de navegadores, ou para o navegador e para os profissionais ênfase que a gente faz as transferências de cuidado durante o período de necessidade de atendimento do especialista. Por que eu digo isso? Porque eu não consigo interligar tudo e todos ao mesmo tempo e viraria uma bagunça, eu nem sei quem que ia estar acompanhando esse paciente. Então, a gente, na mama, por exemplo, a gente tem um navegador central, que é quando o paciente tem um diagnóstico e ele está vinculado a esse navegador, e ele vai fazendo as transferências de cuidado para a área onde o paciente vai estar navegando. O paciente foi para a cirurgia, tem toda uma linha de cuidado para essa cirurgia, desde o pré-operatório, as orientações pré-operatórias, depois no pós-operatório imediato, acompanhamento desse enfermeiro, depois que o paciente tem alta em casa, como que é a questão dos cuidados com curativo, drenos, até retirar esse dreno, né, tem todo um cuidado. Esse paciente precisa ir para fisioterapeuta, né, vai fazer, tem mobilidade, às vezes o fisio já vem no transoperatório agora, né, muito linfotaping e tal. Então, esse enfermeiro vai fazendo os gatilhos de quais são esses profissionais que precisam ser envolvidos. Precisa da psicologia. Não, esse paciente, além da psicologia, ele tem indicação da consulta com a psiquiatra. A gente tem psiquiatra no serviço.
Então, é um plano personalizado de cuidado para cada um, mas nessa linha. E a comunicação entre esses profissionais se dá no prontuário eletrônico do paciente, né? Porque eu fico com todas as consultas de especialistas, quem atendeu, o que fez, qual foi a orientação, em etapas diferentes da navegação, né? Da parte da cirurgia, da quimio, da rádio, da hormonioterapia, no caso da mama também. Então, essa comunicação macro se faz dentro do prontuário eletrônico do paciente. Externamente, a gente tem outras formas de acompanhar, e a gente vem querendo melhorar isso também, né? Então, de ter interligado essas informações num dashboard para que a gente consiga ver em tempo real, não ter que, eu preciso acompanhar a paciente Tayana, ir lá no prontuário para olhar. Então, essa evolução a gente vê como extremamente importante para o serviço, para a gente ter um acompanhamento maior, que não seja só planilhas, né? Que hoje a gente trabalha também com algumas planilhas de acompanhamento. Casualmente, essas pacientes aqui na instituição, elas fazem parte também de outros projetos, né, e tem também trabalhos, tem o Aishon, que é de acompanhamento, justamente de desfecho, que tem toda uma plataforma específica para acompanhar esses dados que os profissionais envolvidos acessam. Mas, via de regra, na mama, a comunicação é através do prontuário e dessas planilhas de acompanhamento que nós temos. No transplante de medula é um pouquinho diferente, porque a gente tem também umas questões legais de reporte, enfim, então todas as etapas do tratamento, ela fica numa outra plataforma de acompanhamento. Mas, quando eu falei de tecnologia, porque a gente sente falta disso, né? Eu acho que não existe hoje no Brasil um sistema pronto que diz assim, para começar a sua navegação, comece assim. E nem seria bom se existisse. Mesmo se ele existisse, a pessoa se comprasse, cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem a sua necessidade de personalizar aquela modalidade de cuidado. Porque as pessoas confundem um pouquinho. Eu dizer que eu faço navegação, eu não preciso obrigatoriamente atuar em todas as linhas de cuidado, do início do tratamento até o fim. Eu posso dizer, a gente fez uma consultoria 2 semanas atrás com outro serviço, e eles estavam muito preocupados. Eu disse assim, se vocês que fazem quimioterapia no serviço de quimio recebem um paciente e acompanham ele durante toda essa etapa, desde que eles chegam para vocês até ele sair, isso é navegar o paciente. Eu não preciso navegar do diagnóstico até a cura ou até a remissão total. Não. É modelos diferentes, são formas diferentes de a gente verbalizar e fazer um processo que tem, né, que virou esse estigma e navegação de pacientes, o que é isso, né? E o que define é a realidade, né? Isso aí. Ju, você quer complementar? Eu participava do processo de navegação do transplante de medula, então acaba sendo um ambiente um pouco mais fechado, né, no sentido de acompanhamento. Eu fazia o pós-transplante, e aí eu não sei se a Thay concorda, mas eu acho que a transição do cuidado já é um desafio para a enfermagem, independente da área de especialização, né? Você garantir a segurança da comunicação e do segmento já é um desafio enorme. E isso dentro da navegação acaba se tornando ainda mais complexo. O que a gente via lá no serviço, né? Pacientes, muitas vezes, de transplante, ele não faz segmento no centro transplantador. Então, ele só vinha para o centro transplantador para fazer o procedimento e depois fazia o segmento com a unidade de origem. E aí isso acaba se tornando um pouco mais complexo, né? Para você conseguir fazer esse segmento quando o paciente não pertence ao seu centro. E aí a gente percebeu que você ter esse contato direto com a equipe a equipe principal do segmento do paciente foi, com o tempo, fortalecendo o segmento dele conosco, né? Além de você conseguir garantir a segurança durante o acompanhamento dele pós-transplante, né? E eu acho que também você ter portas de entrada para o paciente no momento de uma dúvida, no momento de uma queixa, no momento de alguma alteração clínica, isso faz toda a diferença. E isso pode ser desde uma febre, por exemplo, onde você tem que acionar o médico, o serviço de emergência, até uma questão nutricional,
o paciente se mostrar mais fadigado durante uma consulta e você ter essas portas de acionamento da equipe multi. E isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Ou na consulta interdisciplinar, que normalmente no paciente pós-transplantado ela acontece em momentos específicos, né? Então, lá no seu D+30, D+100, 180, onde ele vai ter que voltar para passar em consulta com a equipe, e aí você consegue fazer o acionamento desses profissionais de acordo com a demanda, ou muitas instituições acabam fazendo uso de alguns aplicativos, onde você consegue monitorar os sinais e sintomas desse paciente, onde ele consegue reportar também como ele está se sentindo. A gente tem cada vez mais, né, aqueles aplicativos onde o paciente consegue colocar toda a relação de medicação dele, e aí ter aquilo como alarme, você fazer acompanhamento também em questão de dúvidas ou interação medicamentosa, dúvidas de como tomar medicação. Acho que tudo isso são ferramentas que conseguem fortalecer tanto essa comunicação com o paciente como com a equipe. Ju, você abordando, né, essa questão dos aplicativos, né? Entramos nos aplicativos. Da minha experiência, claro, é um grande desafio, né, implementar qualquer solução digital, porque primeiro a gente percebe esse gap de educação tecnológica mesmo, né? Além de vocês terem que se formar em enfermagem, se especializarem agora, né, gestão de linha de cuidado, experiência do paciente, desfecho clínico, tem mais a tecnologia, né? E aí, por conta disso, a gente acabou observando que o paciente realmente, ele engaja, ele reporta, ele quer se comunicar para a sua própria equipe, né? Porque é a referência dele, conhece a história dele, e aí a gente entra numa questão de personalização, acolhimento e tudo mais, e que ele vai engajar quando tem essa resposta contrária, né? Ele reportou sintoma, ele já teve uma resposta. Então, aí ele percebe o valor. Então, muitas pessoas ainda falam, mas essa questão do aplicativo não engaja. Não vai engajar se a equipe não engajar. Mas para a equipe engajar, também tem que envolver muita comunicação, muita estrutura, planejamento, para implementar tudo isso, principalmente envolvendo a equipe multi, né? Porque aí o primeiro pensamento será que é mais uma demanda? Então, eu queria saber de vocês, como é que essa demanda ela é vista, né? Porque é o reporte de um aplicativo, é uma demanda que o paciente está na casa dele. Como é que a equipe mesmo encara? É fácil, é um desafio, mas encara essa demanda? Aí volta para o que a gente falou no começo, a questão do apoio da gestão, né, Ju? Você ter muito bem desenhado os papéis de cada profissional e você ter suporte para que esse profissional consiga lançar mão também dessa tecnologia, né? Porque eu não vou conseguir receber essas informações no meu celular pessoal, então eu preciso minimamente do suporte com o telefone da empresa, o horário bem desenhado de atuação daquele profissional, enfim. O que eu sentia na minha prática, tá? A gente tinha o horário que ficava ativo aquele aplicativo para contato direto com o enfermeiro navegador, então era o horário comercial até, vamos supor, das 8 às 18, ele conseguia entrar em contato direto com a gente. Se caso passasse desse horário ele precisasse reportar algum sintoma que a gente considerasse crítico, a gente já tinha startado, desenhado no aplicativo, que se apresentasse, por exemplo, febre, desconforto respiratório, enfim, já aparecia o sinal de alerta para que esse paciente fosse direto para a emergência, e tanto o médico dele de referência como a gente, enfermeiros navegadores, recebiam um aviso de que aquele paciente estava indo para o pronto-socorro. E aí, quem estivesse de plantão conseguia entrar em contato com o paciente para entender melhor o que estava acontecendo. Mas veja, existe todo um desenho da tecnologia em si, do aplicativo, que foi estruturado e configurado de acordo com as necessidades daquele perfil de pacientes, como também a estrutura do serviço, porque eu tenho o profissional que está de plantão, a minha equipe que atua lá no pronto-socorro não é uma equipe especialista em oncologia, mas no momento que foi startado, que o paciente está indo lá,
tem essa comunicação com a equipe que vai receber esse paciente. Então, eu acho que ter esse apoio da gestão, né, e esse preparo de toda a equipe é fundamental. E aí sim a gente consegue colher, né, os frutos da tecnologia. E eu acho que além dessa questão, né, que é mais do suporte num momento crítico, a gente também tem, às vezes, o reporte de sintomas, que para a gente é muito importante, porque o aplicativo ele traz dados que a gente consegue monitorar a longo prazo, né? Muitas vezes, quando o paciente ele chega na consulta, ele esqueceu que no começo da semana ele sentiu mais náusea. Só que se ele tem a possibilidade de reportar no aplicativo e eu consigo pegar lá na planilha depois que vem para a gente, né, desses resultados, quais foram os momentos que ele ficou mais nauseado, isso facilita para mim, enquanto equipe, entender o que pode estar acontecendo com aquele paciente. Será que está atrelado a uma medicação? Será que está atrelado aos sintomas do tratamento e realmente naquela fase é esperado ele sentir isso? Então, eu acho que a tecnologia ela é muito importante para nós. E, Ju, é daí, exatamente nesse momento, que você, a enfermeira navegadora, no seu caso, na sua realidade, né, que você só tem um enfermeiro navegador que recebe, né? É daí que encaminha-se ou que aciona um profissional da equipe multi? Também. Também é uma outra possibilidade. Também é uma outra possibilidade, porque, por exemplo, se eu estou vendo no reporte, né, se é onde é acionado que esse paciente ele está tendo mais náusea, por exemplo, ele está com um grau de náusea mais importante, no momento da minha consulta ou num contato telefônico, que também é uma ferramenta que a gente pode utilizar, sabendo que ele está mais nauseado, eu já questiono como que está a questão da ingesta alimentar, na minha consulta eu identifico que ele está perdendo peso, é claro que eu vou discutir o caso com a nutricionista. Vai ser importante o olhar desse profissional. Se é um paciente que eu já acompanhei numa consulta e vi que ele tinha um performance status X e no momento de uma outra consulta eu vi que ele está mais fadigado, ou mesmo num reporte, né, de sintomas num aplicativo, ele coloca que ele tem se sentido mais cansado, por que não já acionar a fisioterapeuta? Né? Olha, percebi que o paciente está se sentindo mais cansado. Como que estava a sua avaliação no momento da alta? Será que não seria interessante entrar em contato com ele, ver se marcar uma consulta ambulatorial? E aí, assim, a gente vai fazendo as conexões, né? Os acionamentos conforme necessário. Legal. E, Thay, o paciente, ele identifica esse valor do envolvimento da equipe multi nesse modelo novo, né, de navegação? Sim, identifica, reconhece, valoriza e às vezes quando não usa do recurso, mesmo assim eles dizem, é engraçado, mas eu sabia que tinha, a gente liga às vezes, retorna, olha, né, não veio na consulta, ou não reportou nada, nenhum dos canais, enfim, e queria saber como é que tu tá, daí diz, não, olha, a gente, tá tudo bem, e para mim é uma segurança só saber que vai ter ali, que quando eu precisar eu posso reportar. Se não estou precisando, mas eu sei que quando eu precisar eu vou ter para onde reportar, para quem falar, quem recorrer, né? A gente ainda não está no uso de aplicativos, a gente tem um aplicativo que faz parte de uma pesquisa que a gente tem em andamento, mas a gente tem também outras formas de comunicação. Esse paciente ele recebe um cartão com o telefone corporativo, né, do enfermeiro, também com horário de atendimento, também de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e tem toda uma recomendação em cartilha de o que fazer, quais as etapas, ou com o médico assistente, ou com emergência, quais os casos ele recorre ao quê. Mas às vezes a gente nota que tem pacientes que não recorrem, ou muito pouco, porque a gente faz as consultas de retorno, né, dependendo do protocolo, X dias após a químio, X dias após a rádio, se fez com hipofracionamento, alguns dias depois da cirurgia, então a gente tem alguns gatilhos que a gente faz contato, e às vezes o paciente não demandou nenhuma vez. E que bom, sinal que eles estão bem orientados, né, é nossa a angústia que acha que precisam estar reportando o tempo inteiro. A gente tinha uma preocupação muito grande de não dar conta de pacientes reportarem muitas coisas, a gente não conseguia acompanhar ou dar o devido os encaminhamentos em tempo real, conforme fosse a necessidade, mas a gente já viu que com todas essas orientações prévias, enfim, com alguns limitantes
de nem tudo pode ser por esse canal, o que pode ali, o que não pode, né? Então, tem fluído muito bem, e a gente nota os pacientes, em relação à pesquisa de satisfação dos pacientes que estão dentro do programa de navegação, eles são maiores do que os pacientes que não estão, e eles se sentem muito satisfeitos. E uma coisa que falou lá no começo, que eu guardei, assim, que é a questão da tecnologia, de pacientes que não tenham esse costume. A gente tem um público idoso, a gente tem algumas pessoas que ainda não têm todo, né, este habilidade, digamos assim, de utilizar alguns tipos de ferramenta, mas para tudo desse um jeito, né? Eu acho que são casos pontuais e, como a gente está dizendo desde o começo, pacientes diferentes têm que se olhar com um olhar diferente. Se para aquele paciente pontual eu não posso usar um dispositivo para ele comunicar, eu vou ter que ligar para esse paciente, né? Então, são mecanismos diferentes para individualizar o cuidado de cada um desses pacientes. Só pegando a linha do que a Thay falou, acho que é uma coisa que a gente às vezes não fala quando vai se discutir de navegação, né? Que a gente fala muito sobre os resultados, a qualidade para o paciente, mas a gente tem quando a gente está um tempo na navegação e faz uso, né, de todas essas tecnologias, de você ter essa porta de entrada de comunicação para o paciente, mas é a satisfação do acompanhante, porque se ele é um paciente já complexo para nós enquanto equipe, e é um diagnóstico já tão estigmatizado, pro familiar, né, pro acompanhante que vai para casa e que vai estar do lado do paciente, né, para fazer todo esse segmento, ele ter um profissional de referência, ter abertura de acesso no momento de dúvida, no momento de insegurança, isso faz toda a diferença. E a gente vê o quanto que tem impacto na qualidade percebida também, porque ele sente que ele tem a equipe do lado dele, mesmo estando em casa, mesmo com todos os medos, com todas as inseguranças, e isso faz a diferença, de verdade. Eu estou aqui pensando, né? Se vocês fazem essa orientação inicial para os pacientes, explicando todos esses acessos que ele teria, né? Existe alguma dúvida do paciente de que será que eu vou ter que pagar a parte? Talvez seja um dos motivos que eles não acessem, né? Mas fica claro antes, né? Mas será que o paciente ele se sente desconfortável em utilizar esse serviço? Ainda não está acostumado? Ju, na minha experiência, a questão do contato telefônico não tem problema, né? Porque o acesso é bem orientado, tanto o contato ativo como receptivo. Então, tem todas isso desde o momento da admissão, onde a enfermeira começa a navegar, isso já é orientado tanto para o paciente como para a família. Agora, a questão do aplicativo é o que a Tayana falou, né? A gente precisa personalizar o cuidado. E muitas vezes o modelo eu não sou não tenho tanto conhecimento na linguagem tecnológica, tá? Mas muitas vezes o formato daquele aplicativo não é acessível para o tipo de celular do paciente. Mas aí ele pode ser acessível para o acompanhante de referência. Você vai criando estratégias de acordo com o perfil daquele paciente. Eu acho que na navegação, assim como em todas as áreas da saúde, não dá para a gente colocar tudo numa caixinha e achar que todo mundo vai ter que seguir aquele padrão, né? Porque cada paciente é único, cada um tem uma história, uma cultura, então a gente precisa tentar individualizar o cuidado com o que a gente tem. E essa individualização, ela abarca a família também, né? Com certeza, com certeza. A família ela faz parte de todo o processo, né? Nós temos uma pergunta aqui do Isaac Marques. Gostaria de saber, vocês sabem de algum relato de dificuldade por parte do time médico na implantação de navegação interdisciplinar? Já viram implantação desse serviço em hospitais de pequeno porte? Sim. Na verdade, os médicos, o grupo médico, às vezes, conforme a instituição, a gente já teve relato, sim, de, no primeiro momento, achar que é desnecessário ou que não precisa.
Mas o mais bacana de tudo é que nessas mesmas instituições onde aconteceu isso, e devagarinho a enfermeira implementou, esses próprios médicos reconheceram a importância e a diferença no tratamento dos pacientes. Porque eles demandam menos para os médicos, né? Eles acabam vindo, se eles têm como alguém como referência, nem estou falando de altas tecnologias, estou falando de um lugar muito simples, onde eu não tenha toda essa estrutura. Mas se o paciente tiver um telefone ou alguém que ele possa recorrer, se ele tiver algum sintoma diferente, alguma dúvida, e esse paciente vai demandar menos para a equipe médica, eventualmente ele vai precisar menos de serviços de emergência, porque ele vai ter para quem reportar, estou com muita náusea, estou com muita diarreia, né? E a enfermeira vai poder manejar um pouco desses sintomas. Óbvio que com as indicações da equipe médica, se a instituição tem um protocolo, com orientação desse protocolo, ou fazendo essa interface entre médico e paciente, mas eu tenho agora, pensando assim, três exemplos de pessoas que procuraram, queriam conversar sobre navegação e que estavam tendo dificuldades. E daí, quem sabe tu mostra assim, né, mostra como números, eu sempre digo, bem prof, contra dados e fatos, a gente não tem o que... Se eu tenho informação, eu consigo medir, né, o que é os indicadores que a Ju estava comentando antes, que a gente tem que ter claro. Uma paciente começou, teve diagnóstico tal dia, a primeira quimio ele fez tal dia, qual o tempo entre o diagnóstico e esse tratamento? Esse tempo era de, sei lá, X dias. Olha, com o enfermeiro ali em cima acompanhando, esse tempo diminuiu. Olha que bacana. Eu tinha um percentual de, sei lá, X pacientes que acabavam indo para o PA, para emergência, para manejo de paciente desidratado, de náuseas, assim, isso diminuiu. E isso a gente consegue trabalho de formiguinha, mostrando a importância, né? E sinceramente, é o Isaac que perguntou, Isaac, eu nunca vi alguém dizer que era ruim, não quero mais esse serviço, porque ele melhora para o paciente, ele melhora para a equipe médica, melhora para o serviço, e melhora para o profissional que está atendendo. O profissional se sente bem, em poder, porque se vê a diferença que se faz na vida das pessoas. Então, para o serviço é melhor. Se alguém, né, que estiver assistindo, ou o próprio Isaac, tiver um relato diferente, me contem, porque eu até fico curiosa. Eu até hoje nunca ouvi ninguém que tenha não dado certo ou não aceitado em fazer. Eu acho que tem a dificuldade inicial, como a Thay falou, até que você consiga mostrar os resultados, né? Mas a dificuldade que eu tive maior foi a questão do contato quando a equipe é de fora, porque você precisa vender a navegação para um grupo de pessoas que não conhece o seu processo, que não está vendo os seus indicadores de forma direta. E aí, com o tempo, eu acho que com o tempo e maturidade, uma estratégia foi a gente colocar essas equipes em contato direto, você fortalecer a comunicação entre as equipes, sabe? Então, cada vez que meu paciente ele passasse no centro transplantador e tivesse uma conduta da equipe transplantadora, no sentido de acompanhamento com a física, acompanhamento com a Nutra, acho que precisa fazer segmento com psicólogo, você ter essa linha de comunicação direta com o hematologista que está fazendo acompanhamento com ele fora do centro transplantador, eu acho que isso é até uma questão de respeito, né? E aí, com isso, você consegue fortalecer a aceitação dele também em relação às condutas que estão sendo indicadas pela equipe transplantadora, pela equipe de navegação. Eu acho que essa comunicação entre equipes é fundamental. E como a Thay falou, eu também, assim, eu não tive vivência de, após você mostrar esses resultados consolidados, você ter, porque a resposta é muito positiva, né? Algum centro que falou, não quero mais navegação, para cá não funciona, não vou aceitar para o meu paciente, porque realmente, assim, você otimiza o trabalho, inclusive para o médico, para a equipe multi, você vê o resultado claro, que é para o paciente, para o acompanhante, então eu nunca vi alguém falar, não, isso não funciona. Mesmo porque é o que vocês falaram. Uma vez que o dado esteja aqui mostrando que o paciente é impactado de maneira positiva, e aí tem uma sucessão de consequências, né? Aí você diminui o custo,
esse paciente, diminui um risco de uma intervenção, uma ida ao pronto atendimento, e aí vai, né? E só complementando, desculpa, ajuda que ele falou de Ju. hospital de pequeno porte, a gente vê hoje tantos centros, inclusive hospitais públicos, que já têm desenhado, né, o papel da navegação. Eu acho que é começar. Talvez você não vai conseguir ter todos os profissionais, como a Thay falou no começo, mas você vai conseguir ter resultados dentro da sua realidade, sabe? Eu acho que independente do tamanho da instituição, é começar. E aí, com o tempo, você vai estruturando e fortalecendo o serviço. E isso, a gente pode falar de todas as especialidades, porque ele trouxe os médicos. Existe alguma outra equipe que vocês encontraram algum tipo de barreira, ou seja por ego ou desentendimento, antes mesmo de você provar, né, os dados? Eu acho que, na minha experiência, por ego não, foi mais uma questão de recurso mesmo. Então, por exemplo, o meu paciente ele precisa de uma fisioterapeuta, mas a operadora dele não cobre fisioterapia ambulatorial. E às vezes a gente sabe o quanto que é difícil achar um profissional especialista em determinadas áreas. E aí ainda você conseguir fazer a ponte com quem tem disponível na operadora. Então, eu acho que essa questão de recurso é onde eu senti mais dificuldade com a equipe multi. Às vezes, para você conseguir trabalhar com a enfermagem, a equipe médica, você tem uma flexibilidade maior. Você conseguir o atendimento ambulatorial da equipe multidisciplinar em determinados serviços é um pouco mais difícil por conta dessa questão da cobertura da operadora. Eu acho que isso que a Ju disse da questão da operadora é interessante, né? Porque os hospitais, às vezes, pensam, o hospital que é SUS, né? É um grupo fechado, é um grupo de profissionais contratados que atuam nesse local e que tem uma regra, que tem uma rotina e que tem profissionais contratados e que essa transferência é fácil de acontecer. As pessoas dizem, às vezes, não é fácil porque eu trabalho no hospital privado, né? Não é bem assim, porque no hospital privado a gente não tem remuneração das fontes pagadoras por essas atividades. A gente agrega custo, porque eu acabo envolvendo tecnologia, profissionais, tempo, né? E eu não tenho um resultado financeiro, eu não ganho. O paciente está sendo navegado, eu estou cobrando uma taxa diferente por esse paciente, né? Apesar de eu achar que seria bem interessante a gente poder, porque a gente sabe que diminui lá na frente, né? A gente diminui o tempo para o paciente iniciar tratamento, isso melhora a sobrevida, isso tem maior potencial de índice de cura. Então, tem várias coisas que eu acho que a gente contribui. Mas isso é para uma outra discussão. O que eu acho que acontece é que quando os profissionais estão começando, existe uma resistência natural ao novo. O ser humano é assim. Tudo que é novo gera, né? O que é isso? Será que vai dar trabalho? Será que vai dar certo? E especificamente aqui a gente acabou dando mais trabalho para outros profissionais, né? Para até que essa linha estivesse toda desenvolvida. Por exemplo, a equipe administrativa nos auxilia muito mais, ela é muito mais ligada com a equipe assistencial, a equipe de operações. Né? Hoje, todo paciente que sai de consultório médico, com pedido de exame, de encaminhamentos, a gente tem posição administrativa nas recepções para ele já acolher esse paciente, ele já pegar, já fazer os agendamentos, isso, claro que teve um trabalho maior antes, o paciente vinha, fazia sua consulta e ia embora, marcava seus consultas, seus exames, né, enfim, consulta complementar. Hoje, com o programa de navegação, a gente acabou que todas as equipes se estruturaram. Tayana, mas isso deu muito mais trabalho? Não, porque o paciente marca aqui e não vai lá no exame, lá na radiologia fazer o agendamento. Alguém já ia ter que fazer esse agendamento. Se distribuiu de uma forma organizada isso, né? Então, assim, isso é um exemplo de um agendamento, mas a gente tem um exemplo do todo o processo de agenda da quimioterapia propriamente dita, que antes era o enfermeiro que fazia. Eu tirei o enfermeiro dessa atividade, o enfermeiro foi fazer consulta de enfermagem, foi fazer navegação de paciente, então ele não agenda mais, um administrativo agenda. Então, no começo, às vezes, as pessoas podem ter uma certa resistência dessa questão nova,
mas não é mais trabalho para ninguém. É organizar e modificar as estruturas do que a gente faz, né? E tudo vai acabar fluindo melhor, o número de reconsultas é menor, porque o paciente tem a informação correta, né? Hoje a gente acrescentou uma consulta a mais, que a gente chama para enfermagem quando o paciente vai para quimio especificamente, que é o enfermeiro quem faz a avaliação da rede venosa desse paciente para indicar o melhor dispositivo para ele receber. Então, é um passo a mais, o administrativo agenda mais uma consulta, tem mais uma demanda de consultório, mas isso faz com que o paciente chegue para fazer quimio, o catéter dele está 100%, está ok, né, o catéter indicado, com menor risco. Então, assim, num primeiro momento, às vezes parece que é mais trabalho, isso assusta um pouquinho, mas se a gente consegue, né, sustentar isso e organizar e verbalizar as etapas, eu acho que a comunicação é a grande sacada, né, a gente tem que primeiro acreditar, ter os processos bem definidos e se comunicar bem entre todas as áreas para que essa engrenagem funcione melhor sem ruído, né? Que é ruim, que dá mais trabalho, né? Para que isso aconteça, tem que ter comunicação. Uma coisa que a Thay falou no começo que chamou a atenção é essa questão de que às vezes no privado as pessoas têm a falsa ideia de que algumas coisas são mais fáceis e muitas vezes não. Às vezes eu tenho mais recursos para acesso a alguns profissionais no público do que no privado, porque as pessoas têm essa falsa ideia de que se está no privado tem acesso e não necessariamente. Muitas vezes o nível socioeconômico daquele paciente é baixo, ele tem a operadora, o convênio, por conta do serviço. E aí não adianta montar, estruturar uma navegação falando, olha, eu vou encaminhar para XYZ, se a operadora não cobrir, ele paga particular, porque... Não, talvez o cara ele não tenha condição de pagar a medicação que está sendo prescrita. E aí a gente volta porque a gente falou no começo, a importância de a gente conhecer a realidade do nosso hospital. Não é porque eu estou numa instituição privada que eu vou conseguir propor N possibilidades para o paciente sem entender se ele vai ter acesso para aquilo. E às vezes o que eu estou propondo só vai gerar mais estresse para ele e para a família, porque ele não vai conseguir ter acesso. Então, eu acho que por isso a importância de você conhecer o perfil e ter essa comunicação com toda a equipe, para que a gente consiga também pensar em equipe, o que pode ser feito, né? Porque apesar do enfermeiro estar lá no centro de tudo, existem especificidades de encaminhamento, de acesso, de possibilidades, que quem vai saber é o assistente social, é a fisioterapeuta, é a nutricionista. Então, eu acho que o legal da navegação, né, de ter essa abertura, essa comunicação, é de realmente também pensar junto. Quais são as possibilidades para você fortalecer a navegação? Não é só o encaminhamento. O que pode ser feito de diferente, né, para cada paciente, de acordo com o perfil dele? Nossa, que incrível, né? A navegação é uma ferramenta para que o cuidado centrado ocorra, né? É uma ferramenta fortíssima e personalizável, mas não adianta nada se você não entende os serviços que a instituição oferece, né? Olha, meninas, eu ficaria aqui conversando ad eterno, mas para a gente encerrar aí com chave de ouro, cada uma, quais são ou qual o maior aprendizado do impacto para o paciente nesse envolvimento da equipe multi? Qual foi o grande aprendizado, a grande virada de chave de vocês? É a questão que todo mundo quer saber. E é difícil tu conseguir mensurar isso e dizer qual é. Eu não saberia dizer, talvez a Ju tenha essa resposta. É tanta coisa que está envolvida ali para determinadas situações mais importantes ou menos importantes, que eu não saberia dizer qual que é esse momento. Mas eu acho que a satisfação da coletividade, esses grupos que a Ju trouxe, tipo o TMO, nossa equipe do TMO é uma equipe muito unida. E quando se deram conta, desde o acolhimento, na verdade, desde antes do acolhimento, desde quando o paciente entra, né, existe a intenção do transplante, vamos atrás do doador, quem vai ser, enfim, como é que vai ser esse tipo de transplante, essa equipe já começa a se mobilizar.
neste processo todo, interligado, o envolvimento e a satisfação desse grupo todo é muito maior. Eu não estou nem falando do paciente, né, que claro que sente isso, mas eu acho que a grande sacada é todo mundo sentir que está no mesmo barco, navegando nesse barquinho aí, que a gente tanto fala de navegação, todo mundo se sentir empoderado e apoderado de que está junto naquilo ali, e que está fazendo diferença para o paciente, e que está colhendo resultados sim, porque eles são visíveis, né? Então, eu acho que talvez seja isso. Brilhante. Ju? Eu acho que é exatamente isso. Acho que não tem como você falar uma única coisa, sabe? O que eu posso falar é que quando você aprende a trabalhar de fato multi, você nunca mais quer trabalhar de forma isolada, porque é muito rico, tanto para o paciente e acompanhante, como para nós, para o nosso crescimento, sabe? Eu falo sempre, existem coisas que eu aprendi com a minha equipe, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que eu vou levar para a vida, assim. Então, às vezes eu estou atendendo meu paciente e me vem falas que o psicólogo me trouxe em algum momento, e eu sei que aquilo vai ser importante para o paciente. Acho que a sensibilidade que você cria com a maturidade profissional, de você reconhecer as necessidades do paciente, eu acho que isso você só consegue quando você tem essa relação interdisciplinar, sabe? Quando você tem a possibilidade de fato, trabalhar multi. Eu acho que isso só agrega, tanto para o paciente como para nós, enquanto profissional. Ju, posso dizer que esse é o cuidado integrado? Você olhar para o paciente único e ali pelo olhar de todas as outras especialidades, né? Sim, e é muito gostoso você chegar com um psicólogo e falar, olha, eu percebi isso, e ele fala, nossa, é verdade, preciso discutir isso com você. E você conversar com o médico dele, e ele falar, cara, eu também pensei nisso. O que vocês acham? O que a gente pode fazer? Isso é fantástico. Eu acho que é isso a essência da navegação, sabe? É ter essa troca de fato com foco exclusivamente no paciente. Não ter a receitinha de bolo. Acho que aqui ninguém quer receita de bolo para navegação, porque não vai funcionar. É ter um olhar individualizado mesmo e essa troca. Mas basta ter força de vontade, né? E o que a gente tira dessa conversa de vocês é que o cuidado integrado, ele impacta na experiência do paciente, na experiência da equipe, entre as equipes, na gestão como um todo, fidelizando esse paciente também à instituição e promovendo melhor satisfação e desfecho clínico, né, automaticamente. Então, basta querer, né, porque é uma questão de se organizar, se planejar, que nem disse a Tayana. Meninas, muitíssimo obrigada. Infelizmente eu tive aquele, né? A gente teve aquele desafio tecnológico no início, mas a live vai ficar pública por esses dias para que as pessoas possam rever e compartilhar ainda essa conversa maravilhosa com envolvimento multi, que só tem a agregar. Então, olha, precisamos de mais pessoas como vocês para fazer parte da Navegue, compartilhando essas experiências todas, né? Então, ó, gratidão imensa por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, Thay. Muito obrigada. Obrigada agradeço. mesmo. A Ju é muito generosa, né? As Jus agora, mas é muito bom e é um orgulho estar podendo falar sobre isso e um grande prazer, assim, poder multiplicar isso, né? Seja do formato que for. Às vezes querem formato, não tem formato. Mas o certo é assim. Não, o certo é como o público que vocês têm, a instituição que vocês têm, proporciona e o que é possível de se fazer. Exatamente. Meninas, boa noite, então. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, que incrível pessoas como a Tayana e a Ju, né? Essa comunidade ela é fortalecida por essas trocas e você pode também participar e vir aqui trocar a sua experiência com a gente. O mais importante é que todo mundo possa se fortalecer
como esse senso de comunidade, já que eu estou falando de equipe multi, né, e tem esse envolvimento do coletivo, façamos da Naveg aqui esse grande coletivo. E aí a gente vai transformar juntos na área da saúde. Então, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos aqui e todas. Até segunda-feira, às 20 horas. E as nossas convidadas serão a Nádia Aidar e a Evelyn para falar sobre os desafios no monitoramento do programa de navegação. Então, não se esqueçam de acionar o sino da notificação, se inscreva no canal, que nem como hoje, se você está inscrito no canal, você com certeza vai receber todos os eventos e os conteúdos que a gente sobe. Acontece tudo. Então, até segunda-feira que vem, uma excelente noite para todos da comunidade Naveg. Boa noite.